as tristezas vêm, as perseguições, mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco. É Ele que toma a direção da nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 5. Nós vamos falar aqui sobre dois homens. Dois homens. Eu acho que eu já até sei quem são eles, né? Vamos ler aqui um pouquinho aqui uma analogia entre Adão e Cristo, amém? Romanos capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 12. Esperar se abrir, vamos ler juntos. O nome de Jesus está lá no Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos. Depois dos 4 evangelhos, aí vem Atos dos Apóstolos, depois Romanos. Esperar você abrir, vamos ler todos juntos em nome de Jesus. Eu nem sei como foi que você chegou aqui nessa noite, mas saiba que o Espírito Santo de Deus está mais uma vez aqui, irmãos. Nós já aprendemos que esse lugar não é vão. Aqui não é um lugar comum, aqui é a casa de Deus, onde nós sentimos a presença do Senhor. Você queria sentir a glória a Deus? Você sente essa presença da glória a Deus? Está aqui, irmãos. Se você já abriu, feche os seus olhos, incline sua cabeça. Vamos fazer uma oração em reverência à palavra de Deus. Senhor, Pai querido e Pai amado, ó Deus, mais uma vez eu te apresento a tua igreja. Que todo mal me desapareça, Senhor, do nosso meio, que nós aceitamos a tua presença. Seja bem-vindo neste lugar. Se existe alguma tristeza, se existe alguma angústia, Senhor, neste lugar, que bata em retirada na autoridade do nome de Jesus. Se há alguma enfermidade, alguma dor, Senhor, que o Senhor possa curar nessa noite, que o Senhor possa restaurar vidas, Senhor. Nós entendemos, Senhor, e isso é uma coisa que está na nossa cabeça, que nós entendemos e aprendemos que aonde o Senhor está, alguma coisa acontece, Deus. Então abençoa o teu povo, do menor ao maior. Eu creio que há um anjo bem grande, Senhor, com as espadas e bem de fogo na mão, naquela recepção, para repreender toda obra endereçada contra a tua igreja, toda seta, todo mal. Em nome de Jesus, me usa, Senhor, conforme a tua vontade, que não venha ser eu, mas sim o teu Espírito Santo. Ó Senhor, eu não mereço estar neste lugar, Senhor. Eu não sou nem digna, Senhor, de subir neste altar. A tua palavra diz que nós somos apenas barro, pó e cinza, Senhor. Mas tem misericórdia da minha vida, Senhor, de cada um dos teus servos, na autoridade que está no teu nome. A igreja que crê, diga assim seja. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, porque Ele merece. Acompanhe a sua Bíblia, vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versículo 12. Que vai falar sobre Adão e Cristo, né? Todos nós, olha aqui para mim, igreja, todos nós conhecemos a história de Adão e Eva, né? Até as crianças já conhecem a história. A Bíblia diz que o Senhor criou todas as coisas. No sexto dia o Senhor criou o homem, amém? No sétimo ele descansou. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor deu uma ordem a Adão, que ele poderia comer de todas as árvores que estivesse no jardim, menos uma árvore, fruto de uma árvore que era a árvore da vida. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus. Todos nós conhecemos essa história. Desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim do Éden. E a partir daí vem toda a trajetória de Adão, Eva e seus descendentes, né? Até chegar a Abraão, depois os patriarcas, e vai até chegar em cada um de nós, nos dias atuais, presente, né? O tempo presente que nós vivemos.
Mas nós vamos ler que houve sim uma aliança perfeita chamada Jesus Cristo. Amém? E sem Jesus, nenhuma das outras alianças funcionaram. A aliança com Adão não deu certo, com Noé não deu certo, né? Aliás, não com Noé, mas os descendentes de Noé. E aí vem Noé, os profetas, vem Moisés, vem o povo de Israel e tudo mais. Mas o Senhor sabia que o homem não iria conseguir combater o pecado sozinho. Vou deixar só as crianças, né, irem para a escolinha para a gente entender melhor. Deus percebeu que o homem não poderia combater o pecado sozinho. Não poderia, não é? Não poderia. E aí o que o Senhor fez? Enviou Jesus, seu Filho unigênito, para nos salvar, para que depois viesse o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo nos ajudasse a combater o pecado, amém? Porque por nós mesmos, homens e mulheres carnais, por nós mesmos, nós não conseguimos combater o pecado. Mas há algo especial dentro de cada um de nós chamado Espírito Santo de Deus, que convence o homem do erro e do pecado, amém? Que chora por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos. Porque se fosse pela nossa vontade, nós não poderíamos combater, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, amém? E aí vem Jesus, ou melhor, primeiro Adão, depois Jesus. Vamos ler agora no versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos, né? Desde Adão até os nossos dias, né? É por isso que alguém não entende porque que uma pessoa aceita Jesus e muda de vida. Porque uma pessoa aceita Jesus e deixa o pecado. O mundo não entende isso, mas nós entendemos. É a obra do Senhor na vida do homem para poder transformar e libertar ele de todo o mal e de todo o pecado, não é? Então o Senhor vai dizer porque o pecado entrou no mundo através de um homem. Vamos ler mais uma vez. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quem era que havia de vir, irmã? Jesus Cristo, amém? Porque nós entendemos que Moisés é um tipo de Cristo, amém? Assim como Isaac é um tipo de Cristo, não é? Representando Jesus, Moisés também é um tipo de Cristo, tipifica Cristo. Certa vez Moisés vai dizer, né? Porque em breve, né? Daqui a algum tempo, o Senhor levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim. Moisés estava se referindo a Jesus, que fará toda a vontade do Senhor. Assim como Moisés fez a vontade de Deus, né? Jesus também cumpriu toda a lei. E aí Adão pecou. Mas Deus envia Jesus, seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Para que ninguém mais morra. Jesus veio para que o homem tivesse mais uma oportunidade de vida. Uma oportunidade de salvação. Vamos continuar lendo o que diz? Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, este é Adão. Porque pela ofensa de Adão, para que você possa entender, morreram muitos.
muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Assim como muitos morreram por causa do pecado de Adão, muitos agora vivem através de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Amém? Muitos morreram na lei pela ignorância, mas hoje muitos são vivificados em Cristo Jesus. É isso que Paulo está querendo dizer. Continuando diz, 16, não é? Nós já lemos. Nós somos, ou melhor, agora é o 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Olha aqui para mim, igreja, nós estávamos condenados por causa do pecado. Mas um dia Jesus olhou para cada um de nós e nos resgatou para a justificação em sua própria pessoa, Jesus Cristo. Nós estávamos condenados por causa das nossas iniquidades, ou melhor, por causa do nosso pecado e transgressão contra Deus. Mas Jesus, ele se fez carne e se fez homem. Para quê? Para que a condenação não fosse mais válida sobre a nossa vida, e sim a sua justificação sobre nós. Amém? Não há mais nenhuma condenação, né? Como diz a Bíblia. Mas nós temos que entender, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que estão segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade da carne. Amém? Infelizmente, aqueles que ainda andam na carne ou fazem a vontade da carne podem perder a sua salvação. Mas aqueles que realmente estão em Cristo Jesus já foram justificados pelo Senhor Jesus, esses serão salvos, livres de todo mal, de toda condenação. Você está entendendo? A glória a Deus. Glória a Deus. Continuando, diz 18. Pois assim, 17. Diz o seguinte: se pela ofensa de Deus, nós já recebemos a graça, igreja, Senhor Jesus. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É por isso que só existe um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Amém? Você, ninguém, nenhum de nós, eu, nem você, nem ninguém, pode ser salvo através de Maria, nem de Pedro, nem de Paulo, nem de João, nem de Tiago, nem através do pastor, nem do sacerdote romano, de ninguém. É somente através de Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Ele é o único caminho, todos nós conhecemos essa passagem, não é? Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Somente Ele. Nós temos que entender isso. Eu já entendi, irmã, glória a Deus. Mas para quem ainda não entende isso, somente através de Jesus. Amém? Certa vez eu estava conversando, não é? Com uma pessoa religiosa, bastante religiosa, viu? Que realmente vai para a igreja, né? Não igreja evangélica, né? É outra igreja. Todo mundo sabe, né? Onde adora Maria e tudo mais. E essa pessoa não entendeu o que eu quis dizer, né? Que só Jesus é o único caminho. Aí essa pessoa disse: fica aí na tua religião que eu fico na minha. Tu segue a tua religião que eu sigo a minha religião. O mundo não entende, não é? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não cheguem ao pleno conhecimento da verdade, amém? Então muitas pessoas se sentem ofendidas quando nós dizemos que só Jesus pode levar até Deus. Aí acaba dizendo: fica na tua religião que eu fico na minha, e aí vai dar certo. Aí eu digo que não vai dar certo de jeito nenhum, porque se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não vai herdar a vida eterna, amém? E eu digo, né? Você pode até seguir a sua religião, mas você tem que aceitar Jesus para poder ser salvo, amém? Eu já aceitei, mas precisa se reconciliar, então voltar para Jesus,
para que possa herdar a vida eterna. Tem muita gente aí que está com a mente cauterizada, achando que todo caminho vai levar até Deus, não é? Que atalhos ou caminhos... Deus ama todo mundo, isso é verdade, não é? Mas só vai ser salvo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida, isso é bem claro, amém? Então, há muita gente enganada por aí, não é? Há muita gente que entende totalmente o contrário do que a Bíblia diz. Mas só há um único caminho, Jesus Cristo, amém? Esse foi o caminho que cada um de nós encontramos, irmãos. Nós estávamos perdidos até na nossa religião, não é? Não, o caminho certo que eu entendo é esse daqui, mas na realidade não era um caminho certo. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos encontrados pelo pastor da nossa alma, chamado Jesus Cristo, amém? Então, se através de Adão veio o pecado, veio a ofensa, veio a condenação, através de Jesus a justificação dos nossos pecados e a vida eterna, amém? Temos que entender isso. Continuando diz, versículo 18, pois assim como por uma só ofensa. Por que fala ofensa? Porque Adão desobedeceu a Deus. Adão ofendeu a Deus por desobedecer nele. E por isso que fala ofensa. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Só quem pode dar vida é Jesus, amém? Somente a vida verdadeira, a paz verdadeira, o amor verdadeiro, só Jesus pode dar. É algo que o mundo não pode oferecer ao homem. Porque a paz, a alegria, não é? O amor do mundo não é igual ao amor de Cristo, amém? Não é. Tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar. Mas a Bíblia vai dizer que tudo vai passar. Mas aquele que está em firme com o Senhor Jesus Cristo vai viver eternamente, amém? Tudo vai passar, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, não é? As vontades do mundo, tudo isso vai passar. Mas aquele que estiver firme com Jesus vai permanecer até o fim com Cristo Jesus na vida eterna. Então o mundo não está entendendo a mensagem de Cristo. O mundo não está entendendo a mensagem da cruz, amém? Mas nós temos que ficar firmes a cada dia. A irmã, graças a Deus, já conheço a verdade. O que a irmã está pregando eu já conheço, olha, já faz muito tempo que eu já escutei essa pregação, já entendo que o pecado veio através de Adão e tudo mais, mas nós temos que permanecer firmes, amém? E falar para aquele que ainda não entende, e abrir o entendimento daquele que precisa do Senhor Jesus Cristo, amém? Nos últimos dias nós estamos pregando vida eterna para quê? Para que as pessoas aceitem a Cristo, para que as pessoas voltem para a presença do Senhor Jesus, amém? Entendendo que tudo isso, condenação, pecado, morte, porque uma coisa vai gerando a outra, né? O pecado gera a morte gera a condenação eterna. E é isso que nós estamos pregando, a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, para aquele que precisa receber Jesus para ser justificado, amém? A gente recebe muita mensagem, né, de pessoas que comentam ali no Facebook, irmã, glória a Jesus, né? Está precisando mesmo pregar sobre a salvação, a condenação, a justificação, para que o povo entenda qual é realmente o sentido da vida após a morte, não é? Tem muita gente que precisa de Jesus, irmãos. Tem muita gente que precisa de Cristo. E nós estamos aqui para pregar o Evangelho do Senhor, amém? Você está entendendo da glória a Deus? Até parece que essa palavra nem para a igreja, né? Mas a palavra, irmão, alguém está precisando ouvir a palavra de Cristo para ser salvo, irmãos. Não sei se é através das redes sociais, ou alguém que está em casa ou passando na rua, não sei. Mas todos precisam de Jesus para ser salvo, amém? Por isso que diz aqui, veio a ofensa através de Adão. Vamos ler o 19. Porque como
pela desobediência de um só homem. Você atentou para o começo dos versículos aqui, ó? Vou ler só o começo dos versículos aqui, 17, ó. Se pela ofensa de um... Aí diz aqui no 18... Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo. No 19 diz o seguinte: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Que graça é essa, irmã? Será que é o nome da minha vizinha, né? A graça, dona Graça, não. Essa é a graça salvadora de Jesus Cristo, que é dada, é oferecida a todos os homens. Para quê? Para que haja salvação e vida eterna. Amém? Essa graça, ela é gratuita, não precisa pagar nada. Jesus já pagou um alto preço na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? Nós já experimentamos essa graça salvadora do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler o 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, igreja. Se nós ainda estivéssemos pela lei, vivendo pela lei, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas a graça, a misericórdia do Senhor nos alcançou e nos resgatou, amém? Através de Jesus Cristo. Se você for analisar o Antigo Testamento, irmãos, né? Aqueles que obedeciam realmente andavam ali seguros pelo Senhor, mas quanto aqueles que desobedeciam era só castigo, não é? Como muitos dizem, né? Quando o homem se afastava de Deus, quando o homem deixava de obedecer a Deus, vinha sobre eles o castigo, a ira de Deus sobre o povo de Israel, amém? Então Deus viu que o homem, que eu e você não iríamos conseguir batalhar sozinhos contra a transgressão, contra a iniquidade, contra o pecado, contra o mal. Ele envia Jesus. Jesus vem, se entrega na cruz do Calvário por mim e por você, depois volta ao Pai, está sentado à direita de Deus e advoga por cada um de nós. Mas ele disse: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, amém? E é esse Espírito Santo de Deus que está conosco nessa terra, nessa luta, nessa batalha, para que nós possamos vencer todo o mal, amém? Nós não estamos só, igreja. O Espírito de Deus ora por você. O Espírito de Deus, ele advoga. O Espírito Santo de Deus, ele chora por nós com gemidos inexprimíveis, amém? Você tem que ter a certeza que você nunca está sozinho, nunca está sozinha. Deus está cuidando de cada um de nós. O Espírito Santo de Deus está conosco durante essa caminhada, essa trajetória, essa batalha que nós enfrentamos, amém? Deus sempre enviava alguém para ajudar o povo dele, amém? Deus envia Jesus, depois Jesus envia o Espírito Santo de Deus, amém? E aí o Espírito Santo de Deus também vai nos deixar, irmã, jamais ele irá nos abandonar, amém? Vamos lá para o capítulo 6, vamos lá. Continuando falando sobre a lei e a graça, não é? Diz o seguinte, versículo 15, Romanos 6,15. Irmã, então Jesus já veio, se entregou por mim, morreu por mim na cruz do Calvário, e agora está tudo bem, não é? Sim, temos que continuar firmes com Jesus Cristo. Mas no versículo 15, do capítulo 6, vai dizer o seguinte. Diz o seguinte, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça?
De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Nós entendemos aqui nesses versículos que há duas escolhas, amém? Ou melhor, dois caminhos e uma escolha, amém? Paulo ele vai dizer assim para o povo em Roma: e daí agora, já que Jesus morreu por cada um de nós podemos pecar? De jeito nenhum, amém? De maneira alguma. Vamos ler aqui, no versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum, amém? De modo nenhum. Eu não estou falando de falhas, porque não há ninguém perfeito, amém? Nós temos batido na tecla da questão de viver uma vida praticando o que é errado, sabendo que é errado, amém? Não estamos falando da falha, ou de um mau pensamento, ou de uma atitude que vem acontecer, não é isso, amém? Nós estamos falando de prática de vida. Aí Paulo vai dizer, agora que Jesus morreu, se entregou por cada um de nós, não é? Ele já cumpriu a lei, então nós podemos fazer o que nós queremos? Não, de modo algum. Vamos para o versículo 17, que diz o seguinte: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes vossos membros para a escravidão, assim para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheis? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Quem é servo de Deus? A glória a Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aqui tudo é um processo, amém? Cristo vos libertou e agora nós caminhamos, não é uma jornada, não sei até quando nós vamos estar aqui nessa terra, mas enquanto isso, nós estamos caminhando nessa jornada na obediência à palavra de Deus. É todo o processo, né? A gente aceita Jesus, depois se batiza e depois começa uma nova vida, amém? Até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, para a justificação e, por fim, a vida eterna. Vou ler novamente, né? No 19 que diz o seguinte. Por que eu vou ler de novo? Porque a irmã, não sei, gosta de ler. É para o pastor acompanhar, né? Que ele estava resolvendo ler a questão do microfone, aí para ele poder entender. No versículo 19 diz: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Olha o que Paulo está falando da fraqueza da carne. Ele sabe que nós somos carne. Por isso que ele fala isso. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Versículo 20. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Para a gente entender esse versículo, por que hoje nós nos envergonhamos? Porque nós fazíamos coisas que não agradavam a Deus, amém? Muitos andavam por caminhos errados, alguns bebiam, outros fumavam, né? Outros mentiam, outros não sei, né? Não sei como era a sua vida antes de Jesus, não falo os que nasceram na fé, falo aqueles que aceitaram Jesus depois. Mas hoje nós temos vergonha das coisas que nós fazíamos antigamente, amém? Agora nós nos envergonhamos. Por quê?
Porque hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus, amém? Por isso que Paulo está falando aqui. Agora nós nos envergonhamos, versículo 21. Ou melhor, 22. Agora, porém, libertados do pecado. Quem já foi liberto do pecado, é glória a Deus. Agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Graças a Deus que nós tivemos o encontro com o Senhor Jesus, amém? Por quê, irmã? Porque pare para pensar só um minuto. Se você não estivesse aqui agora, se você não tivesse tido um encontro com Jesus, aonde é que você estava neste momento, hein? Meu Deus! Irmã, não queira nem saber onde era que eu estaria nesse momento, né? Não queira nem saber onde era que eu estava neste momento se eu não tivesse conhecido e aceitado Jesus, né? Nós estávamos caminhando para a morte, irmãos. Mas hoje nós caminhamos para a vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque se o Senhor nos chamar nessa noite, ou se você dormir, né, nessa noite, não fala o sono normal, o descanso do corpo. Se hoje Jesus pedir a tua alma, você sabe para quem você vai entregar, amém? Se hoje você dormir, se hoje pedirem a tua alma, você sabe para onde é que você vai. Eu vou estar lá no Senhor de Abraão, dormindo para o dia da ressurreição, irmãs. Porque nós temos a certeza da nossa salvação, nós temos a certeza para onde é que nós vamos depois da morte, amém? Para onde? Dormir em Cristo, Jesus Cristo. Outrora nós estávamos perdidos, a gente sabia que se continuasse naquele caminho, que se continuasse com aquelas amizades, que se continuasse andando por aqueles caminhos, a gente ia acabar morrendo. Mas hoje a gente entende, através da palavra do Senhor, que nós vamos para um lugar que Jesus está preparando para cada um de nós, amém? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você tem que ter certeza da sua salvação, igreja. Se há alguém aqui que ainda não tem certeza, então vamos orar ao Senhor Jesus, pedir mais fé e mais convicção e saber, Senhor, se o Senhor me chamar agora, eu sei para onde é que eu vou, amém? Nem onde nós vamos ficar vagando não, viu? Certo? Nós não somos fantasmas, nem espíritos, não é nem tudo isso não. Nós vamos dormir em Cristo Jesus ou vamos sermos arrebatados com Ele nos ares, amém? Vamos lá para 1 Coríntios. Tem gente pensando aí que eu já falei demais, que eu já devia entregar o microfone para o pastor, mas vai dar certo, viu? Já entregar. Então, se através de um só homem veio o pecado, através de Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Nós conquistamos a vida eterna. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Depois de Romanos, você vai só passando as folhinhas aí, você vai encontrar. Depois de Romanos, você vai passando e vai encontrar 1 Coríntios. Capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15. Tenho certeza, irmãos. Tem gente procurando, não é? Se alguém puder ajudar aqui, o irmão, tá? Então nós temos que ter certeza, eu já tenho, irmã, glória a Deus, né? Que você tenha certeza, sabe que a qualquer momento Jesus vai voltar, que a sua alma já está preparada, não é? Para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Então nós temos que ter essa certeza, saber, não é? Hoje nós temos vida e vida com abundância, hoje nós temos vida em Cristo Jesus. Hoje nós não estamos mais como ovelhas perdidas, não. O pastor chamado Jesus Cristo, o pastor supremo, já nos resgatou do pecado, da condenação, da morte. Não é? Esse é Jesus. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Diz o seguinte: quem toma posse dessa palavra dá glória a Deus.
Eu não sei nem o que a irmã vai ler. Primeiro a irmã lê, aí depois eu tomo posse. Mas tome posse porque é para você essa palavra. Vai se cumprir na sua vida, amém? Diz o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. No 23 diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Amém? E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade de poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, esse é Jesus, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo e em todos. Amém? Você vai vencer a morte, igreja. A morte não tem domínio sobre a sua vida, amém? O último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Nós temos que ter certeza. Sabe por que ele fala das primícias? Porque aqueles que dormem em Cristo Jesus serão ressuscitados, amém? Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com o Senhor Jesus nos ares, amém? Então que a cada dia a sua fé esteja fortalecida na presença do Senhor, a sua vida, a sua alma seja fortalecida em Cristo Jesus, amém? Já entendemos, veio o pecado, veio a morte, a condenação, veio, mas também veio Jesus para nos justificar e nos dar a vida eterna, amém? Você crê assim? Dá glória a Deus. Vamos receber o nosso pastor louvando a Jesus com a salva de palmas, amém? Vocês entenderam o sacrifício da cruz? Vocês entenderam como você é importante para Jesus? Amém? Todo esse processo para nos salvar. Fique de pé. Oh, aleluia. Você entendeu por que somos libertos? Você entendeu por que você perdeu a vontade de beber, a vontade de fumar, a vontade de se drogar? Você entendeu por que a droga não tem mais valor para você? Você entendeu por que o pecado não tem mais valor para você? Você entendeu? Um processo. Ai, esse pecado em todo mundo pelo homem, mas por um só veio a ressurreição. Da glória a Deus, irmão. Coloca as duas mãos no teu coração. Vem aqui, meu filho Júnior, vem aqui, vem louvar. Oh Deus, oh Senhor, por isso, Pai, que nós somos regenerados, por isso nós somos purificados, por isso o Senhor olha lá de cima e vê nós mais algo mais que a neve, que vê algo, irmão, que ele vê algo, as suas vestiduras, ele vê algo porque ele foi purificado por ele, porque o pecado não tem mais valor na nossa vida, irmão, e quando nós pecamos nós nos arrependemos, dói, dá vontade de chorar, dá vontade de se arrepender, dá vontade de a todo momento. Antigamente não, nós vivíamos no pecado, vivíamos aí na vontade de Satanás, mas o diabo foi vencido. Eita Deus, o diabo foi vencido na tua vida. Ele não vai desistir de te tirar da presença de Deus. Ele não vai desistir de te maltratar. Ele não vai desistir de querer te pegar. Mas ele não tem mais autoridade sobre você. Mas não tem mais autoridade sobre mim. Oh, bendito seja o Cordeiro. Aleluia. Eu te amo, Deus. Muito obrigado.
obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Ah, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. A irmã perguntando assim: irmão, você sabe onde é que você estaria se estivesse aqui? Eu pensando ali sentado, estava lá no bar tomando uma. Estava bêbado essa hora. E outros pensavam assim: irmão, eu estava drogado. Outros pensavam que eu estava pintando boneco, barraco. Estava bebendo cachaça. Estava se drogando, se prostituindo, adulterando, mentindo, brigando. Mas hoje nós estamos na presença do Rei. Eita, estamos na presença do bendito. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bem bonito. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupa quão tão malvas são os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Quero ouvir um coral bem bonito, vai! Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve sei. Teve um preço, irmão. Quão espinhosa coroa em Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Se nós aqui confessarmos, se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve. Diga assim: eu creio que eu estou agora alvo mais que a neve. Diga assim: porque a palavra
me purifica, me purificou. Oh Senhor, que o Senhor possa abençoar cada vida que aqui colocou a mão do seu pé nessa noite. Que o Senhor possa abençoar essas tuas filhas e esses teus filhos. Que o Senhor possa cumprir, Senhor, cada palavra dita nesta noite, por intermédio da tua palavra, Senhor. Porque a Bíblia diz que é pela frente. É crendo no teu poder, é crendo na tua autoridade, é crendo na tua unção, é crendo que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar e nos livrar de todo o mal. Diga assim: eu creio que eu e minha casa, diga: eu creio que eu, minha casa, minha família estão nas mãos do Senhor. Pois aplauda Ele. Oh, Jesus bom! Quem crê? Diga assim: eu recebo essa palavra, essa profecia. Diga assim: Satanás, tu perdeu. Aplauda Jesus. Vamos adorar Ele agora com o nosso dízimo e a nossa oferta. Vai devolver. Vem pra cá, vai. Segura tua oferta, segura teu dízimo. Ah, pastor, eu não dizimo hoje. Deus vai abençoar para dizimar os dias.